E até vou contar um fato que Sarney vai se lembrar bem. Assim, em torno do... Ele tomava posse dia 15, não é? Então, Aureliano liga para mim e diz assim: Marco, tudo bem? Tudo bem. Eu estou com uma ideia. O que é? Pois não. É o seguinte, há tempo que a gente não conversa com o Tancredo. Isso porque já estava se aproximando aquela fase da posse. Há tempo que a gente não conversa com o Tancredo. E o que é que o senhor acha disso? Não, o que é que o senhor propõe? Não, eu estava propondo o seguinte: quem sabe a gente fazer uma ligação telefônica para o Tancredo para termos uma conversa. Eu digo, mas quem faz esse telefonema? Ele disse, não, eu posso fazer. Tá certo, não, acerte a data. Pois, aí quando passou uma semana, talvez, 5 dias, sei lá, aí ele volta a ligar. Diz, Marco, está tudo marcado. Dia 14, 10 horas da manhã. Aí, tá bem. Eu, você e César. E Sarney, lógico, que era o candidato a vice. E nós fomos para essa... Sim, aí fomos. Saímos de manhã cedo, fomos lá, ele estava no Riacho Fundo, ele nos recebeu muito bem. A imprensa estava especulando que ele estava cansado, não sei o quê, etc. Mas eu não achei isso, não. E ele até disse, olha, eu tenho que fazer 3 discursos amanhã. 2 eram perante o Congresso, né? Um deles era esse, o outro era na reunião ministerial, que, por sugestão, acho até que foi de Mauro Salles, que Mauro Salles era uma espécie assim que dava nós não tínhamos um marqueteiro, como se chama, mas Mauro Salles ali e acolá dava uma sugestão e Aureliano assimilava, etc. Então, fazia a conversa com o Tancredo e fomos lá. E a conversa correu razoavelmente bem e ele, em certo momento, disse, olha, eu estou um pouco cansado porque eu estou recebendo delegações estrangeiras, na véspera ele ia receber, e amanhã teria que fazer esses 3 discursos. O terceiro discurso eu suspeito que era no parlatório, que ele como o Jânio fez, mas que eu acho que ele queria com isso também, já que ele tinha sido quase uma eleição direta, Tancredo, por fim era quase uma eleição direta, porque era uma unanimidade, se fizesse pesquisa, bom, então ele intuía tudo isso, lógico, né? Então veio a questão da doença do Tancredo. Aí, assim, Quando é que o senhor soube? Como é que o senhor... Eu soube, bom, aí veja uma coisa, assim, à tarde, recebi um telefonema, posso estar equivocado, eu acho que Dona Mali, esposa do presidente Sarney. Então, ele chama José, ela chama José, disse que vai ter uma reunião tal. Mas essa reunião ele já sabia. Mas ele disse, olha, já sabia, e mais do que isso, estava à frente do processo pelo fato de ser, inclusive, o candidato a vice. Então havia essa ideia, e essa ideia se materializou, se concretizou, então a conversa saiu fluida, ele discutiu algumas coisas relativas ao Ministério, que ainda faltava, tinha que fazer as assinaturas todas, porque no dia seguinte tinha que estar no Diário Oficial, daí porque em tese, os ministros foram nomeados 2 vezes, e ele mandava cópia dos decretos, etc. A partir daí vieram umas especulações que se avolumaram no fim da tarde e começo da noite. Porque no começo, o doutor Tancredo, ele não admitia fazer a cirurgia, que de fato, a véspera, vamos falar, não era perto da véspera, era nas vésperas da posse, né? Ele começaria isso cedo. O próprio presidente Sarney ia sair cedo também para acompanhá-lo como vice. Então, uma operação assim, sob esse aspecto muito delicado. E, por fim,
eu me desloquei, porque o presidente Sarney, Saulo Ramos, o pessoal falou, olha, vamos lá, não sei o que, nós fomos lá. E já tinha muita gente embaixo no hospital da base, né? Fizeram um cordão de isolamento, acho que foi o general Leônidas, que ele esteve lá mais uma vez a paisano, e um cordão de isolamento, porque começou muita gente a fazer palma, de modo geral, favorável, Tancredo, mas fazia um certo barulho, etc. Bom, e eu me lembro que certo instante eu desci. Sim, aí ficamos até tarde no hospital. Mais certo momento, vamos dizer que fosse 11 horas da noite, eu não compareci em nenhuma dessas reuniões que as embaixadas ofereciam, porque estava Mário Soares, de Portugal, estava Beltrano dos Seguro de tal país. Eu praticamente não comparecia nenhum por causa disso. E fiquei lá, ficando com o presidente Sarney, acompanhando até o desfecho do caso. Não o desfecho, porque nós não esperávamos que fosse esse, mas que ele tivesse alta e tudo corresse bem. Mas o fato é que, então, encontro com o doutor Roberto Marinho subindo, já ele estava incluso, que alguns diziam assim, smoking, outros diziam assim, casaca. Casaca eu acho que nenhum caso assim, mas smoking, etc. Eu ainda alcancei, quando aqui em Brasília cheguei, ainda tinha, eu me lembro que teve uma homenagem ao presidente de Portugal que visitou o Brasil, exigia-se casaca. Bom, mas aí, então, e começaram a chegar pessoas, né? E isso se prolongou no dia seguinte de manhã. No dia seguinte de manhã tinha aquela reunião do Ministério.